Estamos ao vivo. Boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Para quem está nos assistindo agora, está assistindo a live, mais uma live do canal Entusiastas. Hoje com um assunto muito interessante, Operação Prato. Talvez a maior evento que aconteceu aqui no Brasil sobre avistamento, sobre OVNIs, sobre seres de outros planetas e assuntos afins. Vamos conversar muito com vocês hoje sobre isso, tá? Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, e compartilhe sempre os nossos conteúdos para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, a esse bate-papo, tá bom? Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo tranquilo, estamos aí. Esse é um assunto extremamente interessante, assunto nosso, assunto brasileiro, né, de grande relevância aí para o mundo da ufologia. E em especial temos o Marcelo, esse sim é um grande entusiasta dessa parte, né, Marcelo? Você aí você já leu, releu, assistiu, você gosta bastante insiste muito com esse assunto. Fica à vontade, Marcelão. Pessoal, boa tarde aqui para mim, boa noite para todo mundo aí no Brasil. E a gente vai falar talvez sobre o maior caso da ufologia brasileira, talvez a gente, né, de vida aí, os holofotes com o caso Varginha e também a noite oficial dos OVNIs, né? E hoje a gente vai contar um pouco das histórias aí desse caso e vai depois com o popular e tentar desvendar tudo isso. E a Operação Prato, na verdade, é o nome da Operação Militar. Mas hoje a gente vai explicar para o nosso público aí que isso esse caso aconteceu bem antes e depois os militares foram chamados para tentar desvendar o que estava acontecendo com a população do Maranhão e do Pará. Marcelo, uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu leio, assisto algo sobre a Operação Prato, eu fico me perguntando se isso acontece nos dias atuais, com todo mundo com celular, com uma boa capacidade de filmar, fazer link ao vivo. Você já imaginou o impacto que, se na época já teve um impacto muito grande, quiçá nos dias atuais? Né? Se algo acontece parecido com isso, como vem acontecendo nos Estados Unidos, foi nosso tema da nossa última live, mas se acontece hoje, diante de tantos recursos, como isso ia ter um impacto bem diferente, né, em relação ao que teve? Rogério, porque esse é um caso totalmente atípico, né? Porque é um dos poucos casos aí de ufologia onde as pessoas foram atacadas, né? Cidades aí ficaram à beira de a população abandonar esse lugar. Isso vai correr esse assunto e realmente, se fosse hoje em dia, né? Eu imagino os relatos, as filmagens, talvez, que nós teríamos aí disponíveis, né? Deveria ser uma loucura, né? Mas imagina sobre todos os fatos que aconteceram aí da Operação Prato. Isso aí. Muito bem, Marcelo. Vamos fazer uma introdução aí sobre a Operação Prato? Fique à vontade para correr sobre o assunto. A gente vai começar a explicar que a Operação Prato, como eu havia comentado, a Operação Prato, na verdade, é uma operação dos militares, né? Os militares foram chamados bem depois que tudo começou. Isso começou o seguinte, cara. Começou a Ilha do Caranguejo, que é uma ilha localizada lá na Baía de São Marcos, no Maranhão. 4 pescadores, eles saíram para ir nessa ilha do Caranguejo. Todos eles eram saudáveis, sem histórico de doença. E eram 4 pessoas, ainda o Apolinário, o Firmino, o Aureliano, e um quarto, que eu não me recordo o nome, mas se eu não me engano, me fugiu o nome, mas não vou acabar me lembrando. O que aconteceu? Eles saíram e iam cortar madeira nessa ilha do Caranguejo. Então, a ilha do Caranguejo, como a gente está vendo aí no foto, ela tem uma extensão de mais ou menos 40 quilômetros de comprimento por onde de largura. E é uma região isolada, pantanosa, praticamente deserta.
Imagina esse lado ali do lado da Amazônia ali, né? Infestada de mosquitos. As poucas pessoas que vão para lá, elas vão em busca de duas coisas: madeira e caranguejo. Aquele dia, os 4 anos passaram a tarde cortando árvores e tirando pronto para vender. Geralmente eles vendiam para lojas de material de construção. Depois do trabalho, cara, por volta aí das 6 horas da tarde, eles fizeram uma refeição, né? Basicamente eles não carne e arroz, e se prepararam para descansar no barco até a maré subir. Eles têm ali geralmente essa navegação fluvial, ela depende também muito de maré, né? Muito. A maré do rio subir e a maré do rio descer. Então o plano deles era o seguinte: era acordar à meia-noite, quando a maré já estivesse cheia, carregar os troncos e retornar na sua noite do Maranhão. A rotina era comum para o Zé, o Apolinário e o Aureliano, que haviam feito essas viagens inúmeras vezes. Portanto, o quarto elemento, né, eu esqueci o nome dele, é o José, na verdade, o Firmino era novato, ele nunca tinha saído essa empreitada. E aí, cara, é aí que acontece os fatos inexplicáveis, né? Por volta das 5 horas da manhã, além do horário habitual, o Apolinário foi o primeiro a despertar. E foi ligado com o socorro da parte dianteira do barco. O Aureliano, que havia dormido na tanquinha, estava deitado em uma poça de água na área de capa, com dores de pica. E sem qualquer lembrança de como tinha chegado ali, cara, na parte da frente do barco. Sendo tirado da água por Apolinário, foi constatado que ele tinha queimadura nas escápulas e nas nádegas. Mas, estranhamente, a sua roupa estava intacta. O Apolinário, então, se voltou para ver o resto da tripulação e, ao se aproximar de Firmino, que deveria estar dormindo na parte dianteira do barco, encontrou ele na parte traseira gravemente queimado e inchado. A pele dele estava descolando e ele não respondia a estímulo nenhum. Com o medo crescente, Apolinário correu até a rede de José buscando ajuda. Nesse momento, o horror atingiu o máximo. José estava morto, com o corpo já enrijecido, sua perna pegando para fora da rede e não tinha nenhum sinal de que tinha matado o Apolinário. Apolinário, né, tomado pela tristeza e pelo desespero, sabia que era incapaz de salvar os outros 2 homens. O barco estava preso na lama. E ele precisou esperar até as 2 da tarde para que a maré subisse. Você imagina, os caras ficaram das 5 da manhã até as 2 da tarde com o barco preso, com 2 homens feridos, né, mortos e muitos feridos. Para poder começar a viagem de volta, precisavam que a maré enchesse. Sem ajuda, ele precisou manobrar o barco de 12 metros sozinho. O José já estava morto, né? Firmino permanecia inconsciente com aquela marca e o Aureliano se contorcia de dor pelas queimaduras inexplicáveis que tinham no corpo. A jornada de volta a São Luís foi árdua. Apolinário, um homem de pequena estatura, lutava contra as ondas do cansaço, enquanto Firmino rolava pelo chão da cabine inconsciente. Ao anoitecer, o barco finalmente chegou ao porto, mas o pesadelo de Apolinário estava longe de terminar. Sem socorro imediato no local, ele precisou caminhar 10 quilômetros até a cidade para alertar as autoridades e buscar ajuda. 10 quilômetros, imagina 10 quilômetros naquela região. Se 10 quilômetros em uma região urbana é uma distância, né, já é difícil, você imagina com aquelas condições, cara. O Silvio conseguiu já mostrar a foto, eu não acompanhei a foto da queimadura dele, Silvio. Sim. Né? Aquela foto ali é de anos depois, ele permaneceu com aquela cicatriz. Até hoje, né? Tem pessoas ainda que relatam essas marcas, né? Sim. Foi daí que começa toda essa história da Operação Prato, né? O Firmino foi levado ao hospital em estado grave, enquanto Aureliano, mesmo com queimaduras dolorosas, ficou no barco ao lado do corpo de José, até que a polícia chegasse. A autópsia não foi realizada devido ao avançado estado de decomposição do corpo de José, cara. Nossa. E muito interessante que ele tinha, vocês trabalham na área da saúde, o cara morreu em um dia e já estava com um estado de decomposição. A causa da morte para os médicos foi um acidente vascular cerebral causado por choque emocional. Susto. Então, sabe, importante. Susto. Um susto, né?
Algo que assustou e deixou ele aterrorizado, muito, muito assustado, sem saber o que fazer. O que tornou esse caso da Ilha do Caranguejo tão desconcertante foram as queimaduras inexplicáveis nos corpos sobreviventes. O chefe da polícia local, Clédio Muniz, né, ele ficou intrigado com a natureza das lesões. Até ele fala, né, eu vi aqueles homens com queimaduras estranhas que não pareciam ser causadas por fogo comum. E aqui começa a parte mais estranha. Enquanto alguns médicos e investigadores sugeriram que um raio poderia ter sido responsável, essa teoria não se sustentava completamente. O Dr. Caneiro Belfort, diretor do Instituto Médico Legal na época, examinou um sobrevivente, que é o Firmino. E, embora as queimaduras se assemelhassem a causadas por um raio, ele não podia garantir que tivesse sido a causa. O Firmino falou que e deixou no ar a questão sobre o que exatamente causou aqueles incidentes e aquela morte. Um segundo médico, o Dr. José de Oliveira, também apoiava a hipótese do raio, mas observou que, se fosse o caso, o barco e as roupas dos pescadores também deveriam ter sido danificados e mostrariam sinais que foi um raio, né? O que não aconteceu. E também havia outro problema. O Apolinário, um dos pescadores, que estava na parte mais baixa do barco, a mais próxima da água, deveria ter sido o primeiro a ser atingido pelo raio, mas saiu ileso. Isso complica ainda mais as investigações que, especificamente, eles foram atrás dos registros meteorológicos e foi constatado que não houve nenhuma tempestade de relâmpago aquela noite. Registros meteorológicos foi constatado que não houve nenhuma tempestade de relâmpago de raio tão suficiente. O mistério deu uma guinada ainda mais intrigante quando o doutor Silvio Lago, aí o tarado nosso Silvio, um médico experiente em hipnose, ele foi chamado para ajudar e passou horas entrevistando e hipnotizando os sobreviventes, na esperança que suas memórias pudessem fornecer respostas. No entanto, Rogério, você que gosta dessas coisas, o que foi mostrado foi perturbador, porque os homens pareciam sofrer de um bloqueio mental. Eles eram incapazes de lembrar de qualquer coisa significativa após terem ido dormir. Esse tipo de bloqueio não era comum, segundo o Silvio Lago. Ele sugeriu que algo mais profundo, além de um trauma emocional, estava em jogo. Uma hipnose muito profunda pode ter sido usada para impedir que eles se lembrassem de qualquer coisa que aconteceu com eles, explicou o médico desse caso. O fato de Apolinário, que não tinha ferimentos, também ter esse bloqueio, indicava que algo extraordinário poderia ter ocorrido. Essa é uma foto, inclusive, da sessão de hipnose do Dr. Silvio no Apolinário. E aí, Rogério, a gente vai... esse é o primeiro caso aí da Operação Prato, né? Esse é o primeiro episódio, apesar de existem registros, foi em 77, apesar de que existem registros aí em 75, 76 já de avistamento dessas lutas. O que aconteceu depois disso? O município de Viseu, do Pará, que é as margens do Rio Murucu, que é a fronteira natural entre os estados do Pará e Maranhão. O Pará e o Maranhão ali divididos pelo Rio Murucu. A imprensa, na época, ela registrava que nesse município tinha um avistamento de várias luzes do céu e supostos ataques com raios à população. Além de a presença de uma entidade capaz de sugar o sangue de suas vidas. O período temporal das notícias no Pará coincide com a publicada do Maranhão. Em 10 de julho de 77, 10 de julho de 77, várias histórias foram publicadas sobre a lanterna com luz forte que rondava os arredores de Viseu, como Curapati, Urumajó e Itaçu. Teve 2 moradores mortos após serem chupados por uma luz voadora. Mas o delegado e o deputado esclareceu que ninguém sabia informar a identidade dessas vítimas. Aí, no caso, tem O interessante, só para lembrar, que nós estamos falando dos anos 70, imagina só, entendeu? Exatamente. Qualquer coisa estranha, podia ser uma divindade, podia ser os índios, sei lá o quê, da tribo sei lá o quê, que invocaram os deuses, sei lá de onde também, que apareceram, porque o cara fizeram alguma coisa.
coisa, alguma queimada que não devia ter feito. Então, assim, a cabeça das pessoas na época devia pirar, né? Tanto, Silvio, tanto. Veja que coisa, só para fazer rapidamente aqui um adendo assim ao assunto, tá? O Silvio tocou agora num assunto que foi que eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu, há pouco tempo atrás, em uma viagem, conversando com uma moça, e ela estava falando sobre acho que um doutorado dela, ou era um mestrado. E o mestrado dela era numa população ribeirinha, ali na região da Amazônia. E, pronto, ela era de sociologia, né, o mestrado dela, e ela estava falando sobre as mulheres, né, que são ali violentadas ou que são abusadas naquela região da Amazônia, né, que aparecem grávidas e tudo mais. E, cara, 2000, isso ano passado, 2024, tá? Ela falando, explicando que dentro do trabalho dela existia, ela teve que abordar que a justificativa para essas meninas que apareciam grávidas, novas, a alegação é que era o Boto. A lenda do Boto, meu irmão. Eu tô falando, gente, 2024. E o estudo dela era o seguinte, que haviam pessoas que usavam isso, abusavam das meninas, né? Elas não podiam se manifestar ali por uma situação ali mesmo de machismo, e a justificativa dela ter ficado grávida era, eles alegavam, se acreditava que era a lenda do Boto. Então, só para corroborar com o que o Silvio disse, se imagina isso acontecendo em 1977, que é até o ano que eu nasci, então, ou seja, 48 anos atrás. Irmão, você vê que para uma região, cara, carregada de histórias, de culturas, de lendas. Então você imagina aí a perturbação que foi para aquelas pessoas, cara. Então, Rogério, essa situação, ela se estendeu, né? 4 dias depois, no dia 14 de julho de 77, o jornal O Estado do Maranhão noticiou que encontros com estranhas luzes voadoras relatados pela população da Baixada Maranhense, numa microrregião ali com 21 municípios. Ela é geograficamente próxima aí à Ilha dos Caranguejos, onde foi aí o primeiro fato aí da Operação Prato, né? No município de São Bento, um lavrador viu um imenso e misterioso objeto que, de tão luminoso, ele caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Nossa. Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola. Essas são os relatos dessas pessoas, né, que viviam na religião. Então, eles associam aí ao cotidiano deles a, ao que eles veem, né? Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, porém essa sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos, interpretados como uma tentativa de comunicação. A gente já havia comentado sobre isso, de OVNIs Foi. tentando comunicar por luzes, né? No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar no OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida pelo OVNI o impediu. Na capital federal, o Jornal de Brasília, no dia 30 de julho de 77, trazia informações dando conta da extensa área geográfica onde haviam sido observadas luzes no céu. Habitantes dos municípios de Perimirim, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães, Bequimão, na Baixada Maranhense, sofriam crises nervosas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, Rogério, a gente está falando já de políticos, conta que ele e mais de 100 pessoas teriam visto um ponto de luz irradiando focos de luz no porto de Itaúna e que os lavradores temem também ser vítimas de luzes que queimam e adoecem a quem ela atinge. O deputado estadual, porém, alertou não haver registro de queimaduras. A notícia finalizou com uma estimativa grandiosa do coordenador de segurança do Estado que 50% da população da Baixada Maranhense já teria visto o estranho fenômeno. E aí a gente pula para ali para os fenômenos na Baía do Marajó. Marajó. Ilha do Marajó. Exatamente, entre o município de Viseu e a Baía do Marajó. Temos uma extensa faixa litoral por ali, pelo qual as luzes voadoras foram deixando rastros.
antes de chegar à Bahia. Há registro de observações e ataques de luz em vários municípios, como Patipuru, Maracanã, que são situados no estado do Pará. Em 18 de outubro de 77, você vê que esse fenômeno ele vai se arrastando ali por Durante quase todo o todo ano. de 77. A população do município de Vigia, que é 99 quilômetros de Belém, presenciou, mais ou menos ali às 7 horas da noite, um ostensivo surgimento de objetos cruzando os céus. Os causadores, aparentemente, também de um apagão de energia elétrica. O prefeito, na época, ele relatou ter ouvido rumores nas ruas, dando conta que um objeto estranho cruzava os céus em espantosa velocidade e lançando uma luz amarela. Como já tivesse ouvido falar na aparição desses objetos, ele correu até a janela de sua casa, divisando então a olho nu, e quando subia da ilha de Tapará, que fica localizada atrás da cidade, sem ruídos e sem deixar rastros, tomava rumo ao povoado de Santo Antônio de Bituba, uma, uma luz. Ele viu uma luz ali saindo dessa ilha de Tapará, né? E teve uma reportagem no dia 20 de outubro de 77, do jornal A Província do Pará, sobre os objetos sobrevoando o Vigia e sobre o desespero reinante do povoado de Santo Antônio do Umbituba. E eles falavam na época que esse povoado de Santo Antônio do Imbituba poderia ser abandonado. Eles estavam tendo manifestações dos políticos, manifestações das pessoas. As pessoas se juntavam em casas para não passarem a noite sozinhas, para você ter ideia. Eles começaram a clamar por uma ajuda militar. E aí O medo era grande. colocaram em cena o primeiro Comando Aéreo Regional, o primeiro Comar, órgão da Força Aérea, né, que é sediado lá em Belém, né? E aí a gente entra, enfim, na Operação Prato, porque é a entrada dos militares nessa história, né? E a primeira missão militar, ela foi de 20 de outubro a 11 de novembro de 77, tá? Então, no dia 20 de outubro de 77, uma equipe de 3 agentes da seção, olha que interessante, porque os militares entraram não como militares, mas como espiões. Olha essa história. No dia 20 de outubro de 77, uma equipe de 3 agentes da seção de informações do primeiro Comar, conhecida como segunda seção, ou A2, saiu de Belém em direção ao município de Santo Antônio do Tauá, distante cerca de 60 quilômetros da capital. Essa equipe era formada pelo sargento João Flávio de Freitas Costa, coordenador da equipe, que usava o codinome Ernesto. O sargento Moacir Neves de Almeida, que usava o codinome Luciano, e o sargento Álvaro Pinto dos Santos, que usava o codinome de Walter. Eles estavam subordinados ao chefe da segunda seção, coronel Camilo Ferraz de Barros, que, por sua vez, era subordinado ao primeiro Comar. O brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. Esse nome é muito importante, porque, além dele ser o chefe da Comar, ele vai ter um papel importante, né, nessa história toda. E o brigadeiro Protásio foi quem decidiu pela investigação e envolvimento do setor de inteligência, após solicitação de alguns prefeitos. Estavam em automóvel descaracterizado, sem uniforme, não estavam armados. Eles carregavam alguns equipamentos, que eram um rádio portátil, uma máquina fotográfica Minolta, com uma teleobjetiva de 100 a 200 milímetros, um binóculo de 5 vezes, e um teodolito meteorológico e um gravador. E eles se juntaram ali ao próprio coronel Camilo nas investigações do dia 26 e 27 de outubro e também se juntaram com 2 médicos da aeronáutica que chegaram à cidade de Colares, que era o tenente-coronel, o doutor Pedro Enécio Costa e o doutor Augusto Sérgio Santos. A base utilizada por esses agentes aí era uma casa de um primo do sargento Flávio Costa, que era ali da região. Então eles dormiam de dia e faziam vigílias à noite, e usavam uma viatura variante descaracterizada ou automóveis particulares dos próprios agentes. E aí o que eles faziam ali? Além de eles fazerem essa vigília, mas totalmente apaisando, eles conversavam com muita gente ali da região para saber mais ou menos onde eram os focos de aparecimento, né? E aí, no dia 1º de novembro, assume aí a pessoa talvez mais controversa dessa história toda, que é o capitão, na época ele era capitão, o Irangel Holanda. Né? Nossa, esse daí, esse é o.
Tem um peso o nome dele nessa história toda, viu? Esse é porque foi ele que revelou tudo, né? Nesse mesmo dia, se juntaram à missão mais 4 militares, os oficiais Gustavo e Custer e o sargento Roberto e o outro sargento Dourado. Esses 4, eles tripulavam um helicóptero. Eles estavam com um Bell, um helicóptero modelo Bell, que seria usado como teste junto à população. E qual era a ideia deles? A ideia deles era confundir as pessoas com aeronave, sabe, em voo com luzes, né? Então, eles iam ter ali mais ou menos uma noção se esse helicóptero ele poderia, no caso, afetar ali o discernimento das pessoas que estavam vendo essas luzes, né? Aí, esse relatório ele era intitulado Aspecto Psicossocial e Econômico. E o sargento Flávio Costa fez uma descrição de como os moradores de Colares estavam sendo afetados. Conta dos ataques com focos de luz, a histeria coletiva em que se encontrava a população e as constantes procissões de moradores soltando fogos de artifício e tiros para afugentar essas luzes. Em resumo, a sociedade estava totalmente apavorada e também deixou claro o papel negativo da imprensa na criação do fenômeno do chupa-chupa, né? Um monstro, que na verdade é um monstro criado aí pela imprensa, né? Segundo o relatório, a região tem por habitantes pessoas de índice cultural, socioeconômico e sanitário dos mais baixos, aliados a crendices e formações simples, facilmente influenciados pelos meios de comunicação. Reconheceu o presente dos objetos é patente que esses copos de luz são inteligentemente dirigidos. Quer dizer, além dele reconhecer que existiam realmente esses corpos, né, luminosos, que eram dirigidos por alguma inteligência, ele também achava que a população era afetada pelo jornal, né, por notícias de jornal. Mas aí, Rogério, entra aí uma, uma questão básica nessa coisa toda, que a prova física, né? Então a gente vai ter aí, a gente vai entrar aí sobre os efeitos físicos dos humanos, né? Nos primeiros dias, realizaram várias São, no caso, aquelas luzes, né? Aquelas que foram atingidas, queimaduras. exatamente das pessoas. Nos primeiros dias aí dessa operação, foram feitas várias entrevistas com os habitantes dos municípios de Itauá, Colares e dos povoados de Vigia, né? Foram entrevistados ao todo 39 moradores que relataram a presença de corpos luminosos voadores e que algumas vezes atiravam raios paralisantes contra suas vítimas. Uma das entrevistas foi com a médica da unidade sanitária de Colares, a doutora Welaide Cecim Carvalho de Oliveira. Essa doutora ela ficou muito famosa, ela deu aí várias entrevistas, inclusive, né, até no History Channel. Essa doutora ela até ampliou depois Eu vi a entrevista. o que ela havia passado para os militares da época, ela ampliou esse caso em muito mais pessoas. E aí ela fala, né, com referência às pessoas que se dizem atingidas por um foco de luz de procedência desconhecida, disse que, além de crise nervosa, seus pacientes apresentavam outros sintomas, tais como paresia, que é o amortecimento parcial do corpo. Seus pacientes referem cefaleia, astenia, tonturas, tremores generalizados. E o que reputa mais importante são as queimaduras de primeiro grau, bem como marcas de microperfurações. De acordo com o sexo, os homens sobre o pescoço, na jugular, e as mulheres no seio. O ufólogo e astrofísico Jacques Vallée, famoso Jacques Vallée, em uma viagem ao Brasil em 1988, entrevistou a doutora Belaite, e que relatou um amplo espectro de sintomas clínicos, como fraqueza, tonturas, dor de cabeça, tremores, palidez, pressão baixa, anemia, pele enegrecida com diversos círculos vermelhos arroxeados, onde eram atingidas pela luz, né? E eram sempre duas marcas de picadas dentro das marcas vermelhas. Pelos que não cresciam mais na região afetada, náuseas e diarreia. Isso tudo ela passou para o Jacques Vallée como médica que atendeu a população, foi o que ela registrou, né? E aí ela tem o registro dos militares, que foi vazado,
eles foram catalogados os seguintes efeitos físicos: paralisia e amortecimento, foram 12 pessoas com isso; tremores, 8; dor de cabeça ou calafrio, 7; rouquidão, 6; calor, 5; choque elétrico, 4; entorpecimento ou queimaduras, 3; compressão, 2; dor nos olhos, dor na nuca ou perda de sangue ou dor muscular, 1. Tá? Esse aí foi o primeiro relatório dos militares. Dos Tá? militares. Já a doutora Adelaide, ela falou que era comum as pessoas terem essas marcas. Né? A agência do SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência, né, em Belém, ela enviou um documento confidencial de 5 folhas à agência central em Brasília. E foi datado de 9 de novembro de 77. Sobre as informações relativas a objetos voadores não identificados, difundidos nos primeiros dados das investigações que estavam sendo conduzidas ali. O informe fez uma introdução ao assunto OVNI e relatou que o fenômeno dessa categoria em municípios do Pará estavam assim, fora do controle. Eles atribuíram o clima de tensão entre a população ao misticismo das empobrecidas regiões afetadas. Informou que o primeiro Comar coletou relatos sobre luzes em voo e focos de luz dirigidos sobre pessoas. O documento continuou outros informes que a equipe da segunda seção montou pontos de vigia para fotografar a luz e registrou objetos a 3.000 metros de altitude, voando a 30.000 quilômetros por ano. Essa Caraca. luz foi fotografada várias vezes e desse pouco concluiu, parecendo haver confusão na equipe sobre isso. Conta o chefe da equipe identificou a foto que mais impressionou a todos, que parecia como uma estrela d'alva, né? Como parecia como Vênus, né? O próprio, ele duvidou das demais fotos como sendo de OVNI. Ainda não havia consenso entre equipes sobre o fato que foi visto, mas a reserva poderia ser fruto de não cair no ridículo perante os amigos. E talvez por isso eles não atestavam primeiramente que eram OVNIs, né? Até hoje, né, Marcelo? Até hoje, várias Sim, pessoas, pilotos principalmente, eles preferem muitas vezes não comentar, né, ficar com ele porque eles têm medo de uma exposição sim, ao ridículo, né, a algum tipo de brincadeira, de piada. Então eles guardam para si, né, avistamentos e informações, né? Ficam sim. receosos, até por questão profissional. Muitas vezes os pilotos, por exemplo, Tem né, medo não, de cair no ridículo, né, Rogério? Foi o que aconteceu. O interessante eu vou só finalizar, que nesse primeiro ofício que foi enviado, né, para o Comar, ele continha um detalhe de relatos sobre OVNIs e vítimas das luzes, né, colhidos com a médica do posto de saúde e com o pároco de Colares, né, que é o padre de Colares, e com o prefeito de Vigia. Ou seja, eles nesse primeiro essa primeira informação aos superiores, eles dizem que viram luzes, dizem que as pessoas foram afetadas, foram atingidas por luzes. Tem aí o depoimento da médica, do padre, do prefeito, mas, ao mesmo tempo, eles insistem em dizer que a população era de baixa escolaridade e, por isso, era suscetível a crendices, né? sim, foi o que eu falei, isso mesmo. Aí, no dia 22 de novembro, o sargento Flávio Costa, que era da segunda seção do primeiro Palmar, o piloto civil Biratã Pinon Frias, íntimo colaborador de Flávio e do William de Holanda, e 2 acompanhantes, fizeram uma vigília noturna na Ilha do Mosqueiro, na Baía do Sol, com vista da Ilha de Colares e da Ponta do Marcadinho, onde uma série de observações de impressionantes manobras aéreas eram descritas. Constam, no documento desse primeiro Palmar, a observação de OVNIs e outras informações detalhadas desse dia foram registradas em relatório produzido pelo Flávio para o primeiro Palmar. Flávio produziu ao menos outros 15 relatórios desse tipo entre 1977 e 1978. Às 22 horas do dia 25 do 11,
eles chegaram a Colares. Quem chegou a Colares foi essa equipe que ficou concentrada ali na sede do município durante toda a missão, não sendo informada em porções a outras localidades. Isso explica o rol de observações dessa equipe. Eles ficaram 2 em Penha, tá? Que era uma parte ali de Colares, Penha Longa, que era um local de travessia de balsa entre o município de Vigia e Colares, tá? E outros 34 ficaram numa sede deles em Colares. Eles também coletaram uma série de relatos de informantes, mas dessa vez tratavam-se de observações de corpos luminosos, que não eram do fenômeno chupa-chupa, eles não atacavam em raios. No dia 22 de novembro, o capitão, né, o Irã de Holanda, ele chegou a Colares e assumiu a missão ali em Colares. E aí a gente tem 2 relatos aí dessa época aí do Irã de Holanda, assim que ele chegou, que são, assim, 2 dias antes, desculpa, de chegar, são impressionantes, né? No dia 27 de novembro, 2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 6.000 metros de altitude e velocidades superiores a 600 km por hora. No centro do corpo celeste, tinha uma abóbora, né? Era como se fosse ali um casulo de vidro, né? Ele parecia ali que ali dentro daquele casulo de vidro tinha algum ser, né? E efetuaram curvas fechadas e fizeram 360 graus e retornaram depois da origem, ao ponto de origem, né? Ele conseguia ver algum formato de um corpo, é isso? Eles conseguiram, eu não sei se a gente tem essa foto, mas existe um desenho da Operação Prato, vou tentar achar aqui, Eu um estou desenho perguntando isso porque também tem uma filmagem também, não lembro qual país da Turquia. que faz uma aproximação e você consegue ver ali um contorno, né, numa espécie de uma parte de vidro assim, de pessoas lá, ou seres, não sei exatamente o que é. Eu mandei aí a foto sem a parte do confidencial, se o senhor quiser apostar. Ali na parte ali você vê um desenho do militar ali onde ele escreve a abóbora, que parecia para eles que ali tinham os pilotos lá, quem pilotava essa nave estava ali. É interessante o desenho, é um desenho dos militares. Desenho dos militares. E aí no dia 28 de novembro, né, em Colares também, 2 corpos luminosos, amarelos claros, cruzaram o céu a 4.000 metros de altitude e velocidades supersônicas. Estavam no rumo noroeste-sudeste, depois efetuaram uma curva e voltaram para o norte, né? E aí o coronel Holanda, Silvio, quando ele chega em Colares, ele reúne ali a equipe, né? E toma todo tipo de informação, né, do que estava acontecendo, toma todo tipo de depoimento. E aí ele se junta ali com o pessoal do SNI, que essa é uma história também muito interessante, que afetou muito É importante mencionar, Marcelo, que esses documentos aí que o pessoal está assistindo na live, que está escrito confidencial, são documentos públicos hoje, tá? Não são que a gente está invadindo o sistema da inteligência brasileira e pegando informações. Esses documentos foram divulgados, caíram muitos aí, por isso que a gente sabe muitas informações hoje sobre a Operação Prato, porque eles foram divulgados, então estão aí para todos saberem sobre essas informações. E é que vocês estão vendo agora na imagem aí, que o Marcelo tinha combinado, que os militares tinham desenhado. O Silvio, uma coisa até que é muito falada, né, pela ufologia mundial, que o Brasil, assim como o Chile e alguns outros países, ele contribui muito, né? A nossa força aérea brasileira lá não é de segundo, né? Pelo menos alguns casos ela já abriu arquivo, deve ter alguma coisa aí guardada, com certeza, mas em sua maioria ela deixa disponível, né? Sim, é verdade. Ela deixou disponível para as pessoas depois de X tempo. Não é assim, por exemplo, a Operação Prata é da década de 70, vieram divulgar tem 10, 12 anos aí, entendeu? Não é assim também. O pessoal demora um pouquinho, né? Existem vários. A gente ainda, não sei se você já mostrou,
mas a gente tem vários desenhos aí que são realmente arquivos de militares, que os militares desenharam, inclusive o último desenho aí dele é desse fato que eu vou contar agora. O coronel William de Holanda, ele e a sua equipe dele, eles se juntaram aos agentes do SNI, que é a antiga BIM, né? E fizeram uma vigília noturna na Baía do Sol. Esse talvez seja o fato que mais impactou ali no coronel Holanda. Eles observaram um OVNI em forma de disco, cerca de 30 metros de diâmetro, estando a cerca de 200 metros de altura, posicionado bem acima de todos eles. O coronel descreveu ter na parte de baixo negra com uma luz âmbar no centro. E em seguida começou a emitir lampejos de luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, mudando a cor da luz para azul e desaparecendo em seguida em alta velocidade. A presença dos agentes do SNI, dos da Operação Prato, foi confirmada por valores na Amazônia. A Operação Prata, publicada em 2016 por Jorge Bessa, ex-coordenador da Subsecretaria de Inteligência da Presidência da República. Jorge Bessa trabalhou na agência do SNI em Belém e esteve presente em uma das vigílias como surgimento de OVNIs na Baía do Sol. Nessa observação não estava presente o coronel Holanda, mas sim o sargento Flávio Costa, mais outro sargento e 4 agentes do SNI. O evento é descrito como uma bola experimental luminosa que surgiu sobre suas cabeças, como uma grande lua cheia, desaparecendo e ressurgindo muito próximo do local. Repetindo esse movimento mais 2 vezes, depois em velocidade luminosa, saindo em direção solar. Ou seja, aí a gente tem 2 relatos, um com o coronel Holanda, que tem um e depois o pessoal aí, com o Serviço Secreto Brasileiro, que viu no dia seguinte, no mesmo local, essa bola de luz, essa esfera de luz, fazendo movimentos repetidos, né? E aí, Silvio, a última foto nossa aí, é uma foto, talvez seja a foto mais famosa do caso da Operação Prato, que é da Nascimento Fernandes, que ela tinha de 19 anos. E é interessante que ela carrega até hoje a marca desse do seio dela, onde essa foto aí ela ficou famosa no mundo inteiro, até temos aí alguns documentários internacionais onde essa foto é a capa de tudo, né? Então você vê aí que ela carrega essa marca até hoje e já debateu sobre isso. E a foto também é emblemática, que como ela olha para a câmera na hora que ela está sendo fotografada, né? É emblemática a foto. Ela, no ano passado, ela deu uma entrevista para o George Knapp, que é um jornalista famoso da área de ufologia aqui dos Estados Unidos, e ela, incrivelmente, ela conta ainda a mesma história, e é muito inexplicável que uma pessoa dessa vá sustentar. Mas quando você está falando a verdade, você vai contar com riqueza de detalhes 10.000 vezes, porque você viveu aquilo. Então você ali está presente na memória da pessoa, ela vai repetir a história ali quantas vezes quiser e sempre com riqueza de detalhes. Sabe uma coisa que me impressiona aí, Silvio Marcelo? Os desenhos dos militares, né? Gente, para quem é entusiasta desse assunto, quando você pega ali, desde os desenhos primórdios, né, das pinturas rupestres, você vê que tem muitas pinturas muito parecidas com essas, e depois vem outros relatos, onde as pessoas também fazem ali o desenho, descrevem, como todas remetem a esses objetos em forma de disco ou em forma de bola. Não pode ser só uma coincidência, eu estou falando do mundo inteiro, assim, de diversos casos diferentes, distantes um do outro, não são distintos, e ainda assim você tem os desenhos são muito parecidos, cara. Isso não pode ser só uma coincidência. É incrível a quantidade de desenhos que os militares
fizeram e que estão todos aí na Biblioteca Nacional, né? Ou seja, há uma vasta biografia disso, né? E aí, Silvio, eu te pergunto, Silvio, esse fenômeno de chupa-chupa, né? Que é o termo usado lá no norte, o que você pensa sobre isso? O que você acha que pode ter acontecido nessa região? A gente já falou que envolveu mortes, envolveu pessoas com marcas físicas, e não foi falado aqui, mas uma das pessoas que foi atingida com um raio, posso pesquisar daqui a pouco o nome da pessoa, é uma mulher, ela teve regressão tal, né? Ela se comporta como uma criança de 3 anos de idade. Então, o que você acha desse todo esse fenômeno, qual a sua opinião sobre essa loucura, né, que elas compraram? Então, assim como em outra live a gente falou dos drones, que eram os drones militares americanos, drones de fora do país, de fora do planeta, de outras inteligências, drones de outras nações, eu acho que aqui cabe algo paralelo a isso. Tem muita explicação. Pode ser realmente uma intervenção de seres de outros planetas, de outras dimensões, fazendo experiências com essa raça. A gente que estuda isso há um bom tempo sabe que tem uma teoria que diz que os Greys somos nós, seres humanos, lá no futuro, que voltam aqui para garantir que a espécie deles coexiste. Então, vão fazendo os testes nos animais e nos seres. Também vocês sabem que somente na Terra do Tio Sam tem muito experimento que o governo fez com pessoas, induzindo a achar que são seres de outras dimensões e outros planetas. Então, nada é descartável, ainda mais na década de 70. Se vocês lembrarem que o livro mais famoso do mundo, que é a Bíblia Sagrada, tem textos que são figuras ilustrativas para contar como eles viam naquela época. Tem um texto, por exemplo, que um deles viaja para o futuro e vê uma cobra gigante de ferro muito grande. Ele viu um trem, uma composição de trem em cima do trilho, né? Então, assim, é como a pessoa conta a história. Não estou de forma nenhuma desqualificando o que aconteceu, mas, por exemplo, assim como tudo no nosso planeta aqui, existe a informação e a contra-informação. E uma coisa que circulou na época que vocês estão vendo aí, que a gente está compartilhando essa imagem, por exemplo, o pessoal, a imprensa desqualificava, falava que isso era só fantasia, não existia nada aconteceu. Então, hoje, se acontecesse um fenômeno diferenciado, também vai vir o batalhão da imprensa comandados por pessoas que não querem que saibam da informação e vão desqualificar a informação. Perfeito. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu acho realmente que pode ser seres de outros planetas fazendo teste, né, nessa raça aqui, até por curiosidade, né? Saber o que é a formação. Não fomos nós que criamos esses aí, se não foram os nossos criadores, eram outros seres querendo entender o que era aquilo ali que ele estava vendo, que para ele é um tipo diferente de ser, né? Então acho que sim, pode ser. E nada mais inteligente, né? Eu sempre procuro pensar, né? Eu me coloco no lugar, né? Então, assim, nada mais inteligente se você vem fazer esse tipo de laboratório, você não vai procurar isso nos grandes centros, né? Então, você vai procurar em regiões mais isoladas, tribos, né? Imagina o que essas tribos indígenas o que elas já não viram, já não avistaram, já não tiveram de contato. Então, nada mais comum, mais lógico, nada mais inteligente do que você ir pegar isso em regiões mais afastadas. Mas eu queria fazer só uma observação, né, com uma coisa mais contemporânea, com uma coisa mais atual. Para ser bem exato, aconteceu o ano passado, né? Você vê que nesse caso aí de Colares, foram vários avistamentos. Estou falando de 1977. O que tivemos agora? O que tivemos recente nos Estados Unidos? Vários avistamentos. Guardadas as proporções, guardadas as novas tecnologias, né, os fatos, sendo guardadas suas diferenças, tivemos novamente um número grande de avistamentos. Não sei se dá para se colocar em tentar colocar uma lógica contábil. Eu fiz aqui os cálculos, deu 48 anos. Se fosse fazer a mesma coisa, teríamos em 2073 um novo grande avistamento, assim, em termos de quantidade e de qualidade.
Mas você pegar a história, nós temos aí, vira e mexe, vamos colocar assim no modo mais popular, nós temos esses momentos onde parece que resolvem aparecer, fazem questão de ser notados ali e depois somem. E eu queria fazer só um adendo com o que o Silvio falou, como é que foi perfeito. Estamos em 2025, com toda a tecnologia, com tudo muito a favor. Se amanhã acontecer novos grandes avistamentos e todo mundo filmar, essas grandes autoridades vão achar uma forma de desacreditar. E vão, de imediato, vão tentar já ligar o tal da IA. Então, se você filmar alguma coisa hoje real, um ser, alguma coisa, você está ali filmando, você colocar uma. Eu acho o seguinte: a partir da hora que você colocou no YouTube, pode ser, ou numa outra rede social, as autoridades já têm como se contrapor, e nos dias atuais, eles vão falar que é o tal da IA. Vai ser a grande desculpa, vai ser a grande versão deles para qualquer coisa assim que eles queiram tentar explicar ou defender o indefensável, explicar o inexplicável. A conclusão aí, né, gente, dessa Operação Prato, a gente conversou sobre o que aconteceu, né? Foi basicamente o que aconteceu. Mas existe uma conclusão. Esse fenômeno que durou de 77 a 78, isso a gente teve aí os nossos militares fazendo essa cobertura. Aí, o depoimento das pessoas da região, eles falam que esse fenômeno durou até 82. Só que os militares abandonaram a Operação Prato em 78. Eles abandonaram a operação, vamos dizer assim, a comunicação toda continuava sendo feita, os estudos continuavam sendo feitos, mas eles já não estavam ali como militares. Eles já voltaram a ser disfarçados e continuaram acompanhando de 78 até 80. E depois de 80, dizem o pessoal da ilha que os americanos entraram nessa investigação. O coronel Irangê Holanda, ele ficou muito chateado quando o brigadeiro Protásio chamou ele e encerrou a investigação, porque ele encerrou a investigação no auge dos desaparecimentos. E o Irangê Holanda estava super entusiasmado com aquilo, né? E aí o que aconteceu? Retirou-se o coronel Irangê Holanda do comando da operação, e aí, segundo os ufólogos estudiosos desse caso, colocaram outros militares para fazer o estudo e depois entraram os americanos. O Irangê Holanda ele demorou 20 anos para falar sobre isso. Em 97, se eu não me engano, ele deu uma declaração na revista U, onde ele contou tudo o que ele sabia. E 2 meses depois que ele fez essa declaração, com talvez os 2 maiores aí, ufólogos do Brasil. Na verdade, eu também gosto muito do Claudeir Povo, mas na época ele deu essa informação aí essa entrevista para o Marco Petit, para o Ademar de Vaer, que já faleceu. 2 meses depois... O Petit também já faleceu, né? Quem? O Petit também já faleceu. Não, graças a Deus. Não? Só o Claudeir Povo faleceu, o Ademar de Vaer faleceu. Mas 2 meses depois do Irangê Holanda dar essa entrevista para você sabe o que aconteceu com ele, né, Pedro? Então, você tem a versão dada é que ele tirou a própria vida, né? Essa é a versão que nós temos, é a versão oficial. Agora, tudo bem, o que passa na cabeça das pessoas a gente nunca sabe, mas ele parecia ser uma pessoa muito equilibrada, assim, um militar, um cara muito sério, né, cético. Estranhamente ele tirar a vida, eu achei isso daí muito complicado de aceitar. A entrevista dele na revista UFO, ele me pareceu assim, é lógico que eu não posso dar esse juízo de valor porque eu não conheci o coronel Irangê Holanda, né? Mas ele me pareceu assim de uma tranquilidade para falar dos fatos, não me pareceu ser uma pessoa ali estava pressionada. E ele não me pareceu estar pressionado a nada, nem
está preocupado com nada ou sofrendo de alguma coisa. Alguma E coisa ali muito estranha, porque ele é tipo assim, olha, acaba com esse assunto, para com esse assunto aí agora, não dê mais sequência a isso, e ele continuou com o assunto. Quando você vai relatar isso para uma revista, né? sim. E estranhamente, Rogério, não é a primeira pessoa que se suicida depois de revelar coisas alienígenas. Ah, Eu tenho é? uma pergunta para vocês dois aí, interrompendo o caso do suicídio, né? Trazendo um pouco para a realidade do mundo atual, saindo um pouco da década de 70, 80. Por que no Ocidente conhecido, toda vez que acontece um caso desse, o tio Sam manda as tropas, os Men Black, né? Ou Toda vez. os Men Black. Toda Sempre vez. no mundo ocidental. Nunca a gente soube aqui, por fontes oficiais ou oficiosas, que algum caso na Rússia, na China, na Tailândia, no Oriente Médio, o tio Sam foi lá e assumiu o caso, né? Tá, você pode falar assim, hoje o mundo atual, 2025, está dividido entre três grandes nações aí, digamos assim, Rússia, China e Estados Unidos. Somente o atual presidente americano quer, a princípio, né, pelo que a gente percebe, quer que o mundo seja dividido entre os três. Eu fico aqui com esse pedaço aqui, você fica com esse outro aí, o outro fica aqui lá, e a gente continua dizendo que a gente briga entre si, mas nós somos amigos, né? Inclusive, muitas pessoas esquecem que os três são sócios da estação espacial, né? Depois fica dizendo, vai acontecer uma guerra entre eles vão se matar. É ridículo essa questão, na minha opinião. O que vocês acham disso? Porque sempre o tio Sam aparece, né? Aparece, vai lá, igual o Marcelo falou, depois de um tempo os americanos apareceram lá. A gente sabe também que depois de um tempo os americanos apareceram aqui em Minas, aqui, né? Imagina. Então a gente sempre sabe que eles estão presentes, sabe que eles já apareceram ali no Chile, né, no Peru, sempre eles aparecem ou na hora ou poucos minutos depois, né? Poucos dias depois. Essa é uma questão interessante aí para pensar. Por que eles? Eles são realmente o xerife do mundo? Eles têm mais informações que as outras nações? Ou usam do poder para poder coagir? Essa informação é minha. O que vocês acham? Eu acho que essa é a detenção da informação, né? É você ser o dono daquela informação, ser o dono daquela tecnologia, enfim. Você ter o chamado controle sobre e decidir o que será divulgado, o que será passado e aquilo que não pode ser. Então, acho que é mais uma questão de ser o dono, não é o dono da verdade, o detentor da informação. É ele que vai decidir o que deve ser de conhecimento popular e o que não deve ser. E eles são rápidos, viu? Quanto mais eles agora nos dias atuais, precisa ser ainda mais rápido, né, Silvio? Porque agora você tem uma questão aí depois dessa internet, da bendita internet, as coisas, se eles não agirem rápido, já foi. Essa questão dos Estados Unidos dominar essa controle de informação O Ocidente. do Ocidente, né? Eu acho que vem muito de um soft power ligado a tudo, né? Você tem aí o relato que eu acabei de falar da Operação Prato, ter sido dado continuidade pelos americanos em sigilo, né? Você tem aí evidências contundentes que após o episódio Varginha, os americanos estiveram aqui, estiveram em Viracopos. A gente tem aí o Badam Palhares hoje morando aqui nos Estados Unidos. E muitas pessoas falam que ele participou da autópsia dos corpos de Varginha. Você tem aí uma série de outros casos ao redor do mundo. Existe um caso famoso que um OVNI caiu no México, na fronteira dos Estados Unidos com o México, e os militares mexicanos foram fazer o resgate do OVNI. E todos eles morreram no resgate. Todos. E depois vieram os americanos e resgataram, além dos corpos dos soldados mexicanos, resgataram a aeronave e trouxeram. Essa cooperação que os americanos têm com o mundo ocidental, eu acho que vai muito realmente dessa questão do controle de informação
e deles terem sido a polícia do mundo por um bom tempo, né? Por um bom tempo, os Estados Unidos aí, ele está perdendo essa hegemonia agora, mas Sim, ele exerce esse soft power e esse controle. E a gente falou isso na última live, né? foi. Até falou sobre o Majestic 12, a gente comentou que provavelmente os presidentes não saibam da existência ou não dessas naves caídas, porque eles têm cargos passageiros, né? Então, essa, essa ideia de a gente ter um governo paralelo que controla essas narrativas desses segredos da humanidade, isso é uma coisa que eu acredito que deva existir realmente. O que você Mas acha, Silvio? eu acho que fica cada vez mais difícil para eles, assim, como eu falo, umas coisas vão Sim. avançando, novas tecnologias, mundo mais moderno, rapidez da informação, todo mundo hoje tem na mão uma câmera de alta Hum. qualidade, todo mundo tem de imediato, baixa o arquivo, põe na rede social, viralizou, acabou, acabou. Então, eu acho que hoje é um desafio grande para Então, eles também, mas aí né? eu vou fazer agora uma provocação aos dois, e para todo mundo que está assistindo aí ao vivo e para quem vai assistir depois. Tá, se eles querem manter o poder e o controle, não só eles, americanos, quem comanda o planeta aí, as famílias mais importantes aí, junto com alguns, se eles querem manter o controle, por que eles estão liberando cada vez mais informações e tecnologia para que a gente questione o sistema? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. A maioria das pessoas do planeta ainda é cristã, mas provavelmente com o tempo vão virar muçulmanos, pela quantidade de nascimentos de muçulmanos versus a quantidade de nascimentos de cristãos. A Bíblia cristã tem um monte de situações lúdicas que estão sendo questionadas hoje a ferro e fogo. Se as religiões são usadas para controle, por que eles estão deixando as pessoas agora assumirem isso? Por exemplo, a gente está numa live aqui que não caiu, mas eu já falei para vocês que no passado eu fazia lives dessas polêmicas e no meio do assunto caía a live, né? Porque a gente está sendo monitorado com certeza, por causa do tipo de assunto que está sendo verbalizado. Por que agora deixa-se as pessoas terem mais conhecimento? Estaríamos nós passando por uma transição? Não, não acho que seja uma transição, não. Eu acho que apenas são dois campos, que esse campo é um campo inevitável, que você não tem como hoje, é um caminho quase que natural, não digo, porque estou falando de tecnologia. Eles vão ter que se adaptar a ter ferramentas para desconstruir ou criar narrativas, tentar desconstruir fatos, né? E por outro lado, você tem a tecnologia que ela só tende a melhorar, a avançar, porque nem todos detêm essa informação. Então, você tem grandes mentes ali criando novas tecnologias, novos aplicativos, novos celulares, novas câmeras, e que eles, em momento nenhum, fazem isso para com o objetivo que seja alguma coisa seja registrada, alguma coisa fora do contexto terrestre. Apenas fazem. Então, acho que o que vai ter que fazer é esses outros líderes, outros dominantes, vão ter que achar hoje ferramentas para, como eu disse, pegar algo, um fato, uma realidade, e tentar ali desacreditar ou desconstruir através de uma narrativa. E vão ter que ser cada vez melhores. Por isso que eu citei aquela parte para você da IA. Porque a IA hoje, para eles, é uma maravilha. Porque eles podem, a partir da hora que você registrou alguma coisa, eles de imediato jogam que é IA. Pronto. 99% de quem está vendo aquilo segue essa narrativa. É IA e acabou. E a IA está cada vez melhor, cada vez está quase que perfeita hoje. E aí, se alguém vai lá e fala, isso aqui é IA, já começa a colocar, já cair em descrédito. Eu já vejo diferente também um pouco, Rogério. Como tinha uma pergunta do Silvio, né, sobre essa questão da narrativa e a questão de religiões e a questão do controle, né? Eu já acho que eles estão abandonando um pouco essa questão do controle pela religião, apesar, infelizmente, no nosso país, do Brasil, é muito vivo essa questão do controle pela religião, né? Você vê, infelizmente, algumas igrejas evangélicas, elas estão misturando o que é um Estado laico com Total. religião,
não, né? Apesar de eu acreditar, eu acredito no meu íntimo que a igreja sempre esteve envolvida com os governos, sempre esteve envolvida com a manipulação, de uma certa maneira, da sociedade, Sim. mas eu acredito que hoje, quem detém o poder do mundo, essas famílias, eles já perceberam que há uma nova maneira de controlar a humanidade, que é exatamente o celular, as redes sociais e toda essa desinformação que pode ser mandada aí por um clique, né? Um clique já alcança milhões, né? E esse também é um bom debate, né? Isso é uma boa pauta para umas próximas lives. Inclusive, né, estávamos conversando sobre isso outro dia, e não vou falar do Brasil, não é do Brasil que eu estou falando, mas que se aplique muito aqui também. Algumas pessoas que chegaram a governar países ou estão na sua gestão como governantes estão lá por causa das mídias sociais. E não é só aqui na terra Tupiniquim, não. A gente tem pelo menos 8, 9 exemplos para dar, onde houve uma interferência forte no resultado final por causa das mídias sociais. Sem Então, dúvida. Sem dúvida nenhuma, Silvio. Ou, Silvio, também uma outra opção é o seguinte: os caras já jogaram a toalha. Falaram o seguinte: agora é o seguinte, se tiver um grande número de avistamento, ou o que acontecer, vamos ter que se explicar. Porque já não tem mais o que fazer, já não tem mais como conter isso. Você tinha como conter, você tinha como segurar hoje. Então, talvez hoje estamos pela sorte. O que vier a acontecer agora vai ter que ser explicado, ou simplesmente vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. No fundo, ninguém se explicou. O que eles deixaram fazer? Um fato se sobrepõe ao outro. Como nós vemos um mundo muito dinâmico, o que você acorda com vários afazeres, o que você fez uma semana atrás você já não lembra mais, que já passou porque outras coisas têm outros compromissos, os caras se calam e deixam sozinhos esfriar. Então, Rogério e Marcelo, tem muitos desses clarividentes, pessoas que dizem que são sensitivos, que ouvem ou veem coisas que, principalmente no Brasil, que estão dizendo que em breve haverá aparição, em 2025 eles vão aparecer e vão se declarar para nós. Olha, fica muito surpreso se isso acontecer. Eu não acredito nisso. Que as raças superiores de inteligência vão aparecer para a raça humana em 2025. E eu vou falar por que eu não acredito nisso. Porque é tudo pelo que a gente já falou nas outras lives, estamos falando aqui hoje. Nós, seres humanos, eu estou falando genericamente, né? Generalizando, não estamos preparados. Não estamos. Se aparecer uma nave gigante, como naquele seriado V, que aparecia várias naves nas principais cidades do mundo, naves colossais, ficaram lá um dia paradas, sem acontecer nada. Depois desce o ser lá em formato humanoide, como se fosse um de nós. Não, nós somos amiguinhos, tal. As pessoas vão pirar. Até o Marcelo brincou que ele vai ser aquele cara que, quando no independência dele, vai subir lá no prédio e falar, eu sabia, tal, né? Eu já tenho eu não acho. Peraí, deixa eu terminar. Eu não acho que esse tipo de contato vai aparecer. Eu acho que podem existir mais contatos, como a gente falou dos avistamentos em New Jersey, como a gente fala de outros avistamentos. Acho que pode ter mais desse tipo de coisa, mais contato em massa, como esses sensitivos estão falando, eu não acredito. Eu acho que nós estamos começando a desapegar um pouco das questões religiosas. Eu acho que essas gerações que estão vindo nem se comparam com as gerações de antes, né? Então, eu acredito sim que pode acontecer, e o fato é que essas gerações de hoje mais jovens, eles têm dentro da sua percepção de mundo, há um espaço muito grande a ser ocupado por isso e com grande aceitação. Eu estou falando de todos, muçulmanos, católicos, evangélicos, budistas, maçônicos, ubandistas, o que for. Todas as pessoas mais jovens, eles têm uma mais fácil aceitação a isso do que antes. Você pega aí como aconteceu a situação de Colares, quantas daquelas pessoas ao ver aquilo correram, foram rezar, pegaram sua Bíblia e foram orar ali e tudo mais, e com medo. E talvez hoje, se acontecesse isso, talvez não, porque você fala assim, olha,
algo vai estar acontecendo e estou aqui pronto para isso, estou aqui preparado. Então, eu acho que nós estamos cada vez mais descolados aos poucos. Tudo isso, quando eu falo cada vez mais, gente, entenda que é um processo muito longo. Mas assim, a humanidade tende a se descolar um pouco mais das pessoas religiosas para ir para um lado um pouco mais cético. E eu acho que o impacto não seria assim tão. Seria muito louco, porque muitas das teses cairiam. Teria que ser tudo reexplicado. Teria que reexplicar a humanidade. Mas eu acho que já seria com uma aceitação assim, com menos resistência, vamos colocar dessa forma. Vocês acham que, eu quero saber a opinião de vocês dois também, vocês acham que essas, essas coisas que aconteceram em Polaris, essa questão de raios luminosos que batiam na pele das pessoas e arrancavam sangue, ou sei lá, algum material genético, vocês acham que existe uma possibilidade? Eu gostaria de explorar aí dois fatores. O primeiro, alguma experiência relacionada à genética. E aí a gente pode falar de hibridização ou de evolução da nossa própria raça. Ou vocês acreditam que vocês estariam mais ligados apenas a um estudo, como se nós fôssemos camundongos? O que vocês pensam aí? Você primeiro, Silvão, o que você acha disso? Se isso realmente, né, for alienígena e o porquê deles estarem fazendo isso com material de... Eu acho que já falei isso para vocês uma vez em conversas privadas, eu acho que o planeta Terra é um grande laboratório. A diversidade de espécies é gigantesca. Eu não estou falando só da diversidade de espécie animal, né? Então, assim, eu acho que é teste. Olha que loucura. Eu acho que a gente é um ser em teste. E dentro daquela hipótese que talvez até o Marcelo não acredita, eu acho que a gente é um ser em evolução. Então, a gente está ser humano nesse momento, a gente vai ser alguma outra coisa na próxima virada de alguma coisa. Eu não acho que é do pó para o pó. Então, eu acho sim que a gente é um laboratório e eu acho que fazem testes. Eu acho que a diversidade de seres que existe aqui faz com que, na minha mente, eu penso assim, que alguns seres mais inteligentes que nós, uns fulanos cuidam disso, outros cuidam da fauna, outros cuidam da flora, outros cuidam do tipo de animal A, outros cuidam do tipo de animal B. Então, eles vêm e validam o experimento científico. Assim como a gente vê nos laboratórios que colocam os ratinhos para correr, que fazem nos animais, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Eu também, eu sigo o Silvio também. Eu acredito, se eu for pensar pela visão que o Silvio disse, a questão de uma análise evolutiva, faz todo sentido o que o Silvio está falando. Você vem aqui de tempos em tempos colher material, colher DNA, ver se está tendo alguma mudança por si só, enfim, eu acompanho muito o que o Silvio está dizendo, eu sigo essa linha. O Rogério, quando a gente estava falando sobre alienígenas, né? Desculpa, sobre o OVNI de Polaris, e quando a gente conversou sobre aquela questão da abóbora, a gente falou sobre o OVNI da Turquia, né? Da Turquia. Eu acho que você sempre fala isso, e isso é uma coisa que acho que te impactou bastante, né? Muito! Como é que se aquilo ali não for uma montagem, se não for, que eu acho que não é, aquilo ali é incrível. Você sabe, você viu essa cena, o Silvio? Eu estou mandando uma série de fotografias para o Silvio, e se ele puder pôr, é claro. E essas fotografias, elas nada mais são do que... isso é uma filmagem, na verdade, né? E se você... Ele consegue fazer uma ampliação, e o final da ampliação é meio assustador, né, Rogério? Estou mandando aqui para o Silvio. Manda aí, eu tô acompanhando também aqui. Essa mesmo. É isso que você... Agora você vê que são datas diferentes, né? 2007, 2008, ali, ó, agosto, junho. Sim. Ele filmou o primeiro vídeo, né? Eu mandei um vídeo do YouTube,
sei se você consegue botar sem som, Silvio. Se você quiser mostrar as fotos primeiro, realmente é meio impressionante. O primeiro vídeo, desculpa, a primeira foto, né? É desse vídeo que o Rogério falou. E a segunda já não. Esse cara, desde 2007 até 2009, ele filmou isso algumas vezes na Turquia. E o mais interessante é que nenhuma desses vídeos foi dado como não verdadeiro. E a imagem é impressionante do vídeo, é um vídeo que impactou muita gente ao redor do mundo. Com certeza. Eu mandei para o Silvio aí, são três fotos, ele sempre vê o mesmo objeto e numa das filmagens ele aproxima e parece muito que ele filma dois seres ali interagindo dentro dessa abóbora. Isso aí de 2008, né? Então, estamos hoje, vamos falar de quase 20 anos depois, né? Nós estamos em 2025, 17 anos. Então, você imagina hoje, a qualidade hoje que tem as novas câmeras, não estou nem falando de celular, mas câmera de filmagem, se tem uma chance dessa, uma oportunidade, imagina a qualidade que isso é jogada aí nas redes. A primeira imagem já está. Você já pensou nisso? A qualidade de uma imagem, como é que não viria hoje? É uma loucura. A filmagem no vídeo que eu te mandei, Sil, ela começa muito breve, assim. Ela começa já com 12 segundos, já começa. E, cara, se você quiser deixar esse vídeo rolando aí, é inacreditável. Se conseguir tirar o som dele, Silvio. Conheço o Rogério há muitos anos, o Rogério, eu sei que ele ficou muito impactado nessa filmagem, né, Rogério? Mas como é que não fica? Com essa daí, como é que não fica, né, cara? Você vai falar o quê? Que o cara inventou, que ele... Você, se olhar até para a época, que recursos esse cara tinha para poder fazer ali uma... O problema é o zoom, né, Rogério? O problema é o zoom, que ele vê uma luz pequenininha e quando ele vai dando zoom, vai dando zoom, vai dando zoom. Quando dá o zoom, ele vê a nave inteira e depois ele consegue ver dois... Ah, meu Deus. Duas figuras. Duas figuras. Dois severinos. Pois é. Pois é, então. Isso daí é impactante. O Silvio vai ver se consegue colocar sem som, né, Silvio? Tá tentando fazer, porque é impressionante. Ver se você consegue colocar. A imagem é 13 de maio de 2009. Exatamente. É impressionante, cara. É impressionante. E é exatamente isso que ele conseguiu. É exatamente isso que o... Olha isso. E o... Ele viu na filmagem. Na filmagem não, foi exatamente isso que ele filmou, né? Então, nessa época não dá para dizer que é IA, só se era IA que a gente não tinha acesso, né? Olha mas os severinos é uma lá. pessoa comum, né? Olha lá, dois severinozinhos lá dentro, cara. Eu acho que não é Severino, eu acho que é José e Maria. Impressionante, irmão. Isso daí não... Olha isso, cara. Você tá entendendo? Se é nos dias de hoje, com a capacidade de zoom que tem hoje as câmeras, de qualidade de imagem. Até mesmo eu vou falar duas marcas aqui, até mesmo um Android S e um iPhone última geração, daria um zoom que chegaria lá quase lá dentro da nave. Imagina uma câmera mesmo, assim, de câmera de TV mesmo, que os caras pegam a imagem da Lua, a Lua fica super linda. Imagina isso daí, você ia ver lá dentro, cara. O Sérgio e Urino. Ele vai trazendo o zoom para trás. Que é para mostrar a distância, né? Ele dá o zoom. Não tem, cara, não dá para. Haja versões aí das chamadas autoridades para poder. Enfim, esse é o tipo de assunto que eu falo. O cara não consegue explicar o que ele faz, ele deixa esfriar sozinho. Olha isso, cara. Ele vai verdade. Focar. É impressionante, cara. Vai acabar o vídeo. Impressionante.
Não dá para o cara justificar, falar que é um negócio, é isso ou aquilo, né? Impressionante mesmo. O que você faria, Silvia? O Silvio agora está preparado, além de agora ter um drone, ele vai equipar esse drone com uma câmera de alta resolução. Se ele vê isso daí, ele manda o drone lá em cima do. Exatamente. Já bati meu drone, já quebrei o pedaço dele. Ah, mentira, Silvio. Claro, com 3 dias de uso. Normal, né? Eu tô aprendendo, né? Você bateu aonde? Eu comprei, bati na parede de casa, eu fui num lugar aberto que tinha um campo de futebol society, enrolei ele na rede do gol, entendeu? Bati ele nas laterais, assim, faz parte, gente, do aprendizado, né? Então, quem nunca aprendeu tem que cair primeiro, né? Então, Sério, eu comprei um drone mais do tipo mais barato para poder aprender, depois não comprar esses que dá mais 4 quilômetros e tal, entendeu? Quando eu tiver bom na pilotagem, eu vou comprar um drone maior. Aí eu vou fazer umas luzes, vou aí no Ceará, vou soltar umas luzes e vou falar, Rogério, olha o que você tá vendo pela janela. Deu o Rogério, eu vou estar ali só com o controle ali. Show, Silvio. Vai dar certo, vai dar certo. Vai. Mas assim, o que eu acho assim, voltando à vaca fria, eu acho que a questão da Operação Prato realmente teve muito de muita coisa. Nós temos que lembrar o contexto do mundo naquela época também, certo? Se acontecesse algo similar hoje, eu acho que até as nossas Forças Armadas já estariam mais preparadas para tal, até pela experiência com a própria Operação Prato, com Varginha e com outras experiências aí, o dia da noite dos UFOs e outras experiências que aconteceram ao longo do tempo, que esse pessoal que está hoje comandando as Forças Armadas eram os caras que eram os novatos lá atrás, né? Que ouviram falar nos quartéis, assim, não sabia se era verdade, se não era. Então, acho que eles estariam vendo diferente. Então, assim, na década de 70 ali e nos anos 80, gente, a gente vivia aqui no Brasil, vou falar assim porque tem gente que vai cair de pau talvez, né? Sobre regime ditatorial ou regime militar, onde a informação era muito mais sonegada. Eu sei que algumas pessoas, como eu ouvi outro dia, o cara falou, mas que ditadura? Não aconteceu nada? Sabe, essa coisa assim, eu falo assim, não é possível, cara. As pessoas agora negam. É igual o cara que vê um vídeo de um pênalti e o cara fala, mas não foi pênalti, porque era contra o time dele, não foi pênalti. O cara deu uma rasteira no cara, o cara afirma, briga com a imagem. Aí, assim, essas coisas assim é que me deixa um pouco triste da humanidade, sabe? O cara briga contra a imagem. Então, assim, eu acho que naquela época lá era muita coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que o general desqualificou o nosso amigo que depois foi a óbito. Mas, assim, o cara, independente da informação que ele tinha, ele não estava vendo, ele não estava lá. Então, é coisa da cabeça, aquele pessoal de cabecinha pequena, entendeu? Nem sabe o que é, tá vendo uns negócios aí, nem sabe o que é. Então, assim. Eu acho que hoje temos muitos protocolos, né, Silvio? Hoje tem protocolos. Hoje eu acho que seria diferente. E como o Rogério falou, com a quantidade de celulares que a gente tem, câmeras e telescópios que muita gente tem hoje, o cara dá um zoom lá, o cara vê, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa estranha. Tenho alguns vídeos para quem quiser ver, que vai ser um assunto de uma outra live, que a gente vai falar de arte, a arma americana, vai falar de outras coisas, mas tem uns vídeos muito interessantes no YouTube. Você digite aí chamado Trombetas no Céu. Tem até um aqui, Trombetas no Céu, na zona leste de São Paulo. É um negócio impressionante. São sons de trombetas que você não sabe de onde está saindo o som. Não é ali na rua do lado que você está vendo que o som está ali no carro do lado. Está vindo do céu como um todo e você fica procurando de onde é a origem do som. Se é uma aeronave, se é alguma coisa. Não, é um som de igual intensidade em todos os locais que você for naquela região. Então, assim, o que é isso? É uma arma humana? Não é uma arma humana? Os religiosos vão falar, meu Deus, Deus está falando conosco. E vão ter N visões. Então, assim, hoje tem coisas que acontecem que a gente ainda não tem noção do que é. Imagina na década de 70 e 80. Nossa, um susto. Mas eu acho que hoje tem os chamados protocolos para tudo que acontecer, sabe o que fazer, sabe como registrar. Como você falou, Silvio, foi bem claro isso daí. Antigamente as pessoas estavam aprendendo ainda, não sabiam o que fazer. Hoje tudo isso para qualquer país do mundo já existem os protocolos de como agir quando acontecer. Eu acredito também nisso. Eu acho que esses protocolos até foram criados aí pelo caso Roswell, né? Em 1947, aqui no Novo México, caiu uma espaçonave e por 2 dias os militares sustentaram que era um objeto voador não identificado de outro mundo.
Varginha é um caso bem claro de que há um protocolo, que ali agiu de forma protocolar. O Varginha é interessante, Rogério, porque esse acobertamento de Varginha, ele tem um problema, né? Ele envolveu civis. Então, além do que, também envolveu bombeiros. Então, já teve bombeiros que já deram depoimentos que a história aconteceu, civis que já deram esse mesmo depoimento também que a história aconteceu. Então, você vê ali também que quando foge um pouco da esfera militar, que É isso aí. Pessoal, nossa live vai chegando ao fim. Queria agradecer ao Rogério mais uma vez e ao Marcelo pelas contribuições. Sempre a vocês que juntos. assistiram ao vivo, a vocês que vão assistir depois. Silvio, você tem que responder o Bruno, viu, Silvio? Já O Bruno respondi, cara. colocou aqui 4, 5 perguntas. Vou deixar com você. Responda ao Bruno. Olha aí, eu não estou vendo aqui as perguntas. Eu vi que tem umas aqui, mas fala as perguntas que ele deixou, vamos ver. Ele fez a primeira pergunta aí sobre uma coisa que a gente falou na última live. Eu vejo que conforme o Rogério está comentando, hoje está muito mais fácil registrar, ok? Uma dúvida, não sei se teria muito a ver com o assunto, mas pensando, pirâmides, como foi possível? E agora essa situação de uma possível cidade subterrânea abaixo delas, como pode existir? Muito bom, seu Bruno. Mas só, seu Bruno, que nós vamos responder na próxima live. Aí você já assiste. Porque aí tem uma teoria muito interessante. Como ela foi construída e por que tem aquelas, teoricamente agora, abaixo dela, esses túneis subterrâneos, essas cidades embaixo dela. Mas na última live nós falamos sobre isso. Mas assim, eu pelo menos não falei o que eu queria falar. Porque tem umas coisas aí de como ela foi construída que eu acho bem interessante, umas teorias, porque não acho que o ser humano de 1,60 m com braço fininho carregou aqueles blocos de pedra mesmo que seja de 30 caras. Não acho. Então, vamos falar sobre isso daí também. Mas, pessoal, até pelo adiantado da hora, a gente já quer agradecer a vocês. Peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, né? Compartilhem o vídeo, compartilhem o YouTube aí para as outras pessoas que não puderam assistir agora, assistirem depois. E obrigado mais uma vez a todos vocês por nos seguirem aqui e acompanharem o canal. Beleza, pessoal. Valeu. Grande abraço. Valeu, pessoal. Todo mundo. Como disse o Silvio, dá um cliquinho aí de like, sigam a gente. Segue, dá um like. Valeu, pessoal. Nos episódios. Valeu.